do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. Gente, última aula nossa de ponteiros, hein? Poxa vida! Espero que vocês estejam todos bem aí. Nós vamos aqui para a nossa última aula de ponteiro, um assunto complexo. Nós vimos aqui o que é um ponteiro, aprendemos a declarar, aprendemos que ponteiros e vetores eles têm e strings, né? Tem um relacionamento, como é que você pode usufruir desse relacionamento. E hoje o assunto que, com base em todo esse entendimento que você teve, é a cerejinha do bolo, passagem de parâmetro por referência. Isso é muito utilizado e seria interessante você dominar. Então hoje, para encerrar, esse é o nosso assunto. Então vamos lá. Hoje vai ser uma aula bastante prática, tá? A gente vai ter basicamente só esse slide aqui, porque é mais uma questão da gente entender um conceito e nós vamos partir para o código. Uma coisa útil dos ponteiros é a passagem de parâmetro para função por referência. Isso é muito útil. Até agora nós vimos as funções que recebem parâmetro por cópia, com exceção dos vetores. Os vetores já são passagem por referência. Talvez você nem percebeu, mas já é por passagem por referência. E uma coisa interessante, uma função só pode devolver um valor. Mas tem situações que você precisa devolver mais do que um valor. E aí? E aí que você pode utilizar o conceito de passagem por referência para que uma variável seja alterada, ou mais, né? Um parâmetro ou mais parâmetros sejam alterados dentro da função e isso reflita fora dela. Isso é a melhor parte. Bom, com passagem por referência, começamos a passar o endereço das variáveis. E isso é muito mais eficiente, porque não há necessidade de copiar o seu conteúdo para uma outra variável. Simplesmente falou, olha, é esse aqui, é esse valor aqui, é esse valor aqui. Bom, e isso só é possível usando ponteiro. Vamos para o código agora para ver na prática. Vamos criar aqui então mais um arquivo, vamos chamar de ponteiros 3.c. Vamos brincar um pouquinho aqui. Então olha só, eu vou colocar aqui um comentário para a gente se basear aqui no que nós vamos fazer. Então olha só. Vamos criar uma função que resolve a equação do segundo grau. Até aí, se eu não me engano, a gente já fez. Ela deve receber os valores de A, B, C e duas referências para as raízes. Ou seja, eu vou passar o A, B e C, o X1 e o X2, né, que é o que a gente vai usar na matemática lá. Por que eu vou fazer isso? Porque tem como eu devolver dois parâmetros para uma função? Não, a função só devolve um. Então, ele vai ter lá uma maneira de devolver tanto o X1 quanto o X2 ao mesmo tempo. Legal, né? Só que aí eu vou aproveitar outra coisa, ó. Esta função deve retornar true se a solução foi possível ou false se não foi possível, ou seja, não tem raízes reais, né? Então quer dizer que aqui eu consigo utilizar o retorno de uma função para eu saber se deu certo ou não, e se deu certo eu tenho as duas variáveis lá com o conteúdo que eu preciso. Olha só que coisa interessante. Então eu posso utilizar inclusive isso daí para verificar se deu algum erro, alguma coisa assim. Beleza, então vamos lá. Para fazer isso eu vou ter que fazer um include aqui. Include stdio.h, esse é o primeiro. Como eu vou precisar mexer com raiz quadrada, eu também preciso colocar aqui o include math.h, né? A gente tem aqui a parte da matemática. Eu vou criar aqui também uma constante inteira chamada false, que vai ser igual a 0, e uma constante inteira true, que vai ser igual a 1, tá? 0 é falso, o resto tudo verdadeiro. Então, para a gente
Não tem que ficar lembrando essa regra, true or false aqui vai facilitar a minha vida. Beleza, vamos fazer aqui a prototipação da função então. Então ela devolve o inteiro, a função chama segundo grau. Ele recebe A, B, C e recebe ponteiros para int asterisco x1, ou seja, vai receber por referência aqui o valor de x1 e int asterisco x2. Então, só aqui já dá um conceito legal. Nem todos os parâmetros que eu preciso tem que ter referência. Eu posso ser por cópia. Então, olha aqui, ó, o A, B e C vem por cópia, o x1 e x2 por referência. Não precisa ser todos iguais, tá? Então, é isso daí. Agora aqui vamos criar o nosso main, int main, return 0. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou partir do main, depois a gente vai para a função. Então, aqui eu tenho as variáveis que eu preciso. Eu tenho aqui o A, o int A, int B, int C. Opa. Não tem vírgula aqui, né? Ah, que absurdo. Tá aqui. Int x1, int x2. Gente, a gente já sabe que não precisa ser o mesmo valor, tá? O A daqui é local, aqui é global. Ou melhor, é local aqui também, né? O A, B e C, o x1 e x2 só vale dentro do main. Então ele pode ter o mesmo nome fora daqui. Não tem problema. Tá? Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil da gente entender. A gente já viu essa questão de passagem por parâmetro, então eu creio que você não tenha dificuldade. Se você tiver dificuldade, volta lá na playlist do nosso canal, tem lá a aula de funções, assista de novo. Beleza? Então aqui nós vamos pedir para digitar, né? Printf, digite o valor de A, scanf, porcentagem de, vírgula e comercial A. Olha aqui, ó, o scanf aqui, agora que a gente já sabe o que é passar por referência, eu estou passando esse parâmetro por cópia e eu estou passando esse parâmetro por referência. Tá vendo aqui? A gente já estava usando isso, nem sabia, né? Então, vamos lá, vamos fazer tanto do A quanto para o B. O valor de B, aqui a gente muda aqui para B. E aqui o valor de C, aqui a gente muda para C. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Olha só como que eu vou trabalhar. Eu vou vir aqui, if. Aí eu vou fazer a chamada da função de segundo grau. Como ela retorna verdadeiro ou falso, eu posso passar aqui os parâmetros A, B e C, vírgula, o endereço de x1, e endereço de x2. Tudo aqui dentro do if. Por quê? Ele vai executar primeiro a função e ela vai devolver verdadeiro ou falso. Então, o que a função devolveu, o if vai checar. Tá? Então, isso é extremamente comum quando eu uso funções que retornam verdadeiro ou falso. Vou vir aqui. Se der verdadeiro, é que ele conseguiu calcular. Então, ele tem o valor de x1 e x2 aqui prontinho. Então, aqui eu vou dar um printf. X1 tem esse conteúdo, então esse conteúdo vem de x1. Pode ver que aqui, ó, tudo variável local. Eu copiei, eu passei o endereço de x1, a função vai resolver e guardar dentro daqui da variável com o endereço de x1 e já vai devolver para que o conteúdo vai estar bonitinho. Então, beleza. E aqui agora printf x2, porcentagem de, vírgula, x2. Então, olha como é que fica fácil. Se eu passei aqui, ó, o resultado já vai vir para cá. Então isso daí fica fácil de você lidar. Agora, e se o segundo grau de retornar falso, eu venho aqui, printf, não existem raízes reais, barra n. Beleza. Beleza, tá aqui a minha função. Vamos agora pegar aqui e declarar aqui, ou melhor, vamos, né? Já declarei, agora aqui vamos criar realmente aqui a função. Beleza.
Então, eu vou vir aqui, eu vou ter uma variável chamada delta int. Delta, ponto e vírgula. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o que o Bhaskara, né? A gente resolver. Se o delta for menor do que zero, ou seja, deu número negativo, então eu tenho que falar para ele que não deu certo, return false. Como tem um return aqui, eu não preciso nem ter o else, tá? Porque se der verdadeiro, já cai fora exatamente aqui, então não precisaria ter o else. Mas também se quiser colocar o else aqui, não faz mal. Aí eu vou falar que o conteúdo apontado por x1 vai ser igual menos b menos sqrt de delta dividido por 2 vezes a. E aqui agora, simplesmente vou vir aqui, copiar, colar, falar que o x2 é igual a menos b mais sqrt de delta sobre 2a, raiz quadrada de delta sobre 2a, e vou dar aqui um return true. Pronto, meu programa está prontinho para funcionar. Vocês vão ver que vai dar um erro aqui agora, tá? Vou rodar para a gente forçar esse erro, vou explicar o que é. Olha só, ele já deu pau aqui na link edição. O que ele falou? Referência não definida para sqrt. Bom, está escrito certo sqrt? Sim, está escrito certo sqrt. Eu importei a biblioteca de matemática? Sim, eu importei a biblioteca de matemática. Mas eu não sei por que algumas funções da biblioteca de matemática elas não são importadas corretamente quando você dá o include. Não me pergunte por quê. Você tem que ter um comando que você vai adicionar na mão. Se você está usando aqui o Visual Studio Code, é da maneira com que eu vou falar para vocês. Eu vou vir aqui nas minhas extensões. Eu vou vir aqui e vou digitar Code Runner. Vou clicar em Code Runner. E agora eu vou clicar aqui no gerenciar. Aqui ele vai configurações de extensão. Deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Vamos procurar aqui Executor Map, tá vendo aqui, ó, Code Runner Executor Map. Você vai editar esse cara aqui e aí nós vamos mudar algumas coisas aqui. Na compilação C, tá vendo aqui, ó, C, CD, $dir, tá aqui, não é? Aqui na frente, ó, você vai fazer assim, menos LM. Beleza. Fez isso daqui? Fez. Beleza, então tá resolvido o meu problema. Vou salvar, posso fechar tudo isso aqui e agora eu consigo rodar. Vou rodar. Para a gente testar, eu preciso ter aqui, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, vamos ver se vai dar certo ou não. Eu vou colocar aqui 1 para A, menos 5 para B e 6 para C. O que ele retornou? x1, 4, x2, 5. Deixa eu colocar aqui o barra N aqui, né? Barra N. Beleza. Então, tem aqui bonitinho, ele resolveu. Vamos até fazer de novo aqui, vai. 1 para o x, menos 5, ou melhor, 1 para o A, menos 5 para o B e 6 para o C. Ele deu lá x1, 4, x2, 5. Beleza. Vamos rodar aqui com outro exemplo. Vamos colocar aqui para o A, eu vou colocar 4, para o B, menos 4 e para o C, 1. O que ele colocou? A mesma raiz. x1 e x2, mesma coisa. Vamos colocar aqui agora um exemplo, que é para dar pau não, né? Ele vai falar que não existe raiz real. Então eu vou colocar aqui 1, menos 4 e 5, não existem raízes reais. Legal? Vamos mais um exemplo agora, para que a gente possa trabalhar com strings.
ver como é que você faz para trabalhar com strings usando passagem de parâmetro por referência, certo? Então eu vou criar aqui um novo arquivo, ponteiro 4.c, e nós vamos lá. Olha só, vou incluir aqui include stdio.h, vou fazer o esqueletinho aqui, né? Int main return 0. Tá aqui o meu esqueletinho prontinho. Vamos lá. Como eu vou trabalhar com string, eu também vou incluir aqui, fazer o include na string.h. Certo? O que nós vamos fazer? Então vamos lá. Vamos criar uma função que recebe uma string e inverte o seu conteúdo de trás para frente. Certo? Nós vamos inverter o conteúdo. Beleza, então vamos criar aqui essa função. Ela vai ser do tipo void. Ela vai ser bem parecida com algumas funções de manipulação de string que a gente vê por aí. Inverte string. Ela vai receber aqui um ponteiro para achar str1. Isso daqui é a maneira que você fala um ponteiro para uma string, tá? E ela vai ter aqui um outro ponteiro para achar str2. Basicamente a ideia é a gente receber na primeira string a string que eu quero inverter e na segunda string a string invertida, tá? Basicamente é isso daí que eu vou fazer. Aqui no meio então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então em algum lugar você tem que realmente criar a string, o vetor, né? O que quer que seja. Então vamos lá. Vou vir aqui, char normal, vamos colocar aqui que eu quero uma string com 100 elementos, então vamos colocar 101, que vai receber num primeiro momento uma string vazia, char invertida, ela tem que caber a mesma, então vamos criar aqui com 101 também, que ela também está vazia. Beleza, duas vazias. Aí eu vou colocar aqui printf, digite uma string com até 100 caracteres. Beleza. fgetS, lembra da fgetS? Eu vou ler aqui a string chamada normal até 100 elementos do std_in. Beleza. Vou fazer aqui a leitura dela. Logo em seguida eu vou chamar a inverte string. Veja que agora não coloco o e-comercial. Normal, vírgula, invertida. Então eu vou passar aqui como parâmetro o endereço delas. Vetor, só o nome dele é o endereço. Não esquece disso. E depois, printf, porcentagem S, que eu quero imprimir uma string. Depois pular uma linha, vírgula, invertida. Beleza? E aí, return 0. Legal. Vamos criar aqui a função então. Vamos copiar de lá para não problema de digitar errado. E vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é o tamanho da string? A string, o vetor você não consegue saber o tamanho, você lembra disso aí, mas a string ela tem o /0, então eu consigo saber o tamanho de dados dela. Então eu venho aqui, int tamanho igual strlen de str1. A strlen, o que ela faz? Ela conta quantos caracteres tem até achar um /0, tá? Basicamente é isso que ela faz. E eu vou falar aqui o str1, olha aqui, ó, o que eu vou fazer. Ele vai ser igual, lembra da aritmética de ponteiros? Eu vou trabalhar com a aritmética de ponteiro, porque ele é um ponteiro. Eu vou pegar a posição que ele está e vou somar o tamanho que veio menos 1. Por que menos 1? Porque ele conta o /0. Então eu quero pegar o último elemento de str1. Opa, faltou um aqui, né? str1. Então ele vai pegar e vai somar, ou seja, ele vai pegar o tamanho da string e vai fazer o ponteiro apontar para o último elemento. Que ele vai somar
o tamanho e voltar 1, certo? Quantos caracteres forem necessários. Beleza. Então aí eu vou criar aqui uma variável i, e agora eu vou fazer um for aqui assim, ó. For i igual a 0, i menor que tamanho, e mais. Vou fazer um loop aqui para cada elemento que tiver lá. E eu vou falar que o conteúdo de str2 vai ser igual ao conteúdo de str1, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer o quê? str2 eu vou para o próximo elemento e str1 vai para o elemento anterior. Lembra aqui, aritmética de ponteiro. Beleza. E aí eu não posso esquecer que no final, eu vou falar aqui asterisco str2 vai ser igual, aspas simples, barra 0. Preciso colocar o barra 0 no final. Olha que interessante. Tem como eu diminuir o tamanho desse código. Não é um negócio tão simples assim, mas eu quero que você preste atenção, quero que você entenda isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, str2 mais é igual a str1 menos. Olha o que vai acontecer, vai dar a mesma coisa. Porque quando a gente aprendeu o que é o mais e menos, a gente aprendeu que quando eu coloco alguma variável mais, primeiro eu faço o que vem antes, que é no caso aqui a fazer a atribuição, e depois eu somo. E aqui o menos, eu vou fazer o que vem antes, que é a atribuição do str1 para o str2, para depois fazer o menos. Então vai dar certo do mesmo jeito. Então isso aqui é uma maneira de você fazer. Gravei, vou rodar. Vamos pensar aqui, ó. Isto é um teste. Enter. Olha aqui, ó. Isto é um teste. Consegui fazer. Legal? Ó, você ficou com dúvida com relação a essa linha de código aqui? Coloca aí nos comentários que eu dou uma explicada melhor para você. Legal? Ufa, terminamos. Não é a primeira vez que você ouviu falar isso, né? Se eu não me engano, quando a gente foi ver funções, também foi coisa pra caramba aí. Mas, finalmente, a gente terminou o assunto de ponteiros. É um assunto extremamente importante. Vai te acompanhar por um bom tempo aí, se você for trabalhar com C e C++. É um conceito, não vou falar conceito, porque não é só conceito, né? Mas é uma prática de programação que faz um diferencial para a tua carreira tremenda. Se você vai trabalhar com C, o conhecimento, a interiorização desse conceito de ponteiro, ele é muito importante, tá ok? E isso só vai ser plenamente atingido com o passar do tempo. Quanto mais você programa, mais você chega nesse nível, tá? E isso é uma coisa que você tem que buscar. Programe bastante, tente usar bastante aí ponteiros. Nós temos ainda alguns assuntos para a gente fazer antes de chegar no final do nosso curso de C, mas eu já vou adiantar. No final disso, nós vamos desenvolver um sistema CRUD. O que é isso daí? Vai ter lá uma telinha de login, vai entrar com usuário e senha, tudo texto, tá? Não vai ter nada de janela, não. Tudo ambiente texto, mas a gente vai aprender a trabalhar com uma biblioteca chamada Ncurses, que ela manipula direitinho aí as telas. Vamos também trabalhar com MySQL em C, como é que eu gero uma tela, como é que eu altero os dados, como é que eu gravo, como é que eu extraio e por aí vai. Vai ser muito legal, mas isso vai ficar só no final. Nós temos vários assuntos para ver ainda, mas eu quero dar esse melzinho. E tudo isso só vai ser possível porque a gente aprendeu sobre ponteiros. Certo? Então você só vai conseguir fazer tudo isso daí que a gente vai fazer lá no final, trabalhando aí com ponteiros. Legal? Bom, se você gostou, não esquece de curtir. Compartilha esse nosso vídeo aqui com os seus amigos de faculdade que estão tendo dificuldade de ser aí. Essas aulas não tem aqui só sobre ponteiro, você caiu de paraquedas, tem desde o comecinho lá de C. É muito importante para você ter esse entendimento para chegar até aqui. Espero também que se você veio para cá de paraquedas aí, você possa se inscrever no canal, você tenha gostado. E a ideia do nosso canal é ter cursos de qualidade, ok? Se você está no meio do percurso aí e eu quero aprender desde o começo, procura no nosso canal, tem a playlist lá Programando em C,
Vai lá que desde o comecinho você vai ter a informação que você precisa. Beleza? Até a próxima aula, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura Do do tipo comando inteiro for em C